Olá, meus amigos do Professor Beto! Estou eu aqui novamente, diretamente dos estúdios patrocinados do aulamóvel.com para trazer as super dicas e super resoluções de questões de direito constitucional para Universa no concurso da Ser Criança. Então, está preparado para realizar 51 questões selecionadas especificamente para o teu concurso, ou seja, dentre elas, com certeza, estará aí as 4 questõezinhas da sua prova. E não se esqueça, nos últimos anos, a Banca Funiversa tem eliminado os candidatos principalmente pela parte básica. E para a tua sorte, constitucional está na parte básica. Então é a chance que você tem de se ajudar a não ser eliminado na parte básica. Beleza? Vem comigo? Vamos então aqui à questão número 1. Olha no quadro. Então, questões de direito constitucional da Ser Criança. O primeiro assunto que nós vamos abordar é o assunto relacionado aos conceitos de Constituição. E sobre esse assunto, é importante que você saiba, principalmente, o seguinte, que há 3 autores mais importantes. Esses autores são Hans Kelsen, que é o que está abordando agora aqui na questão, e também Ferdinand Lassalle e Carl Schmitt. Então você tem aqui, ó, sentidos, autores e teoria. Eu tenho sentido sociológico, tenho com o autor Ferdinand Lassalle, sentido sociológico, SS, com a teoria da soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Além do sentido sociológico, nós temos o sentido político, de Carl Schmitt, e o Carl Schmitt tem a sua teoria como a decisão política fundamental do povo. E nós temos o sentido jurídico. No sentido jurídico, você tem Hans Kelsen, né? E com o sentido jurídico, com a teoria pura do direito, direito como dever ser, direito, dever ser. Bom, eu vou falando, depois você anota bonitinho aqui. Quem tem que fazer a questão acerca da teoria geral das constituições e assinar a alternativa correta. Letra A. Hans Kelsen concebe 2 planos distintos de direito. O jurídico positivo, que são as normas positivadas, e o lógico jurídico, situado no plano lógico, como norma fundamental hipotética pressuposta, criando-se uma verticalidade hierárquica de normas. Essa verticalidade você pensa como se fosse uma pirâmide, onde no topo teria a Constituição e as demais normas surgindo a partir dela, leis, decretos, tá? E assim por diante. Então, observe aí essa verticalidade que ele está citando nessa questão. Será que é isso mesmo? Vamos ver na letra B. Para Hans Kelsen, as normas jurídicas podem ser classificadas como normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Errado! Olha só, Hans Kelsen, vem para mim. O Hans Kelsen não faz essa distinção de material e formal. Para ele, a Constituição é estritamente formal. Tudo que está inserido na Constituição, independente de seu conteúdo, é constitucional pelo simples fato de estar previsto na norma. A norma é pura, a norma é um ser sagrado e deve ser obedecido. Essa norma se origina do seu pensamento, do pensamento racional do homem, que vai pegar esse pensamento e transcrever, transpor por um documento escrito. Então ele sai do momento lógico da sua mente e transcende para o momento jurídico, até o ponto dele estar escrito no papel. Então você pensa em 3 momentos, ó. Lógico, pensei na regra. Jurídico, transformei esse meu pensamento numa regra jurídica. Positivo, eu peguei essa regra jurídica e escrevi no documento. Ah, professor, então parece que a A está no sentido, não está? Vamos dar uma olhada nela de novo? Vem comigo então na tela. Olha a letra A. Hans Kelsen concebe 2 planos distintos. Ele inverteu a ordem aqui, ó.
o jurídico positivo, que são as normas positivadas, e o lógico jurídico. O lógico jurídico é o momento em que você está pensando aqui, ó, situado no plano lógico, no plano da ideia. É uma norma hipotética, porque não está escrita ainda, é uma pressuposta norma. Aí no segundo momento é o jurídico positivo, quando ele pega a regra jurídica e a escreve no papel. Então é exatamente o que Hans Kelsen diz. Então, letra A é a resposta correta. Mas vamos dar uma olhadinha também na letra B? Na letra B, aliás, nós já falamos que não tem material informal, para ele é tudo formal. Olha a letra C. De acordo com o sentido político de Carl Schmitt, político Carl Schmitt, está certo? Está certo, político Carl Schmitt. A Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Vem para mim. Fatores reais de poder não é Carl Schmitt. É quem? É quem? É o Ferdinand Lassalle. Errada a questão por conta disso. Voltando para a tela. Olha só. Então, fatores reais de poder seria Ferdinand Lassalle. Tá? Sentido sociológico. Esse é o erro da questão. Na letra D, de acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, até aí tá certo. A Constituição não se confunde com leis constitucionais. Não, aí ele viajou. Quem fala isso na letra D aqui, ó, é ele, o Carl Schmitt. Ele é que vai fazer essa distinção, tá? O Carl Schmitt, ele faz a distinção entre Constituição e lei constitucional, tá? Ele faz a distinção entre Constituição de um lado e lei constitucional. Beleza? Constitucional vai ser a decisão política fundamental. Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Do povo. Ele tem a decisão política fundamental. Lei constitucional são as decisões que não são do povo. Beleza? Agora o final, ó. A Constituição, como decisão política fundamental, irá cuidar apenas de determinadas matérias estruturantes do Estado, como órgãos de Estado, direitos e garantias fundamentais, entre outros. Essa parte está certa. O erro é dizer que o sentido é o sociológico. O erro é esse só. Se eu tirar sentido sociológico e colocar Carl Schmitt, você tem um conceito perfeito. Agora, quer ver Hans Kelsen se tremer todo? Voltando aqui para mim, Hans Kelsen assim, ó, ele vai ficar maluco com a letra E. Olha a letra E, vem aqui comigo, olha a letra E. De acordo com o sentido político-sociológico de Hans Kelsen, a Constituição... Que político-sociológico? Se tem uma coisa que Hans Kelsen não admite, é interferência política sociológica diretamente na Constituição. Quer entender de política? Vai estudar ciências políticas, dizia ele. Quer entender sociologia? Quer entender sentido sociológico? Vai estudar sociologia. Aqui não, aqui o direito é uma norma pura, é um puro dever ser. Beleza? De novo, vamos lá. Portanto, o erro aqui é na hora que ele fala o sentido político-sociológico de Hans Kelsen. A Constituição está alocada no mundo do dever ser. Se eu tirar político-sociológico de Hans Kelsen e colocar sentido jurídico de Hans Kelsen, acabou, a questão está perfeita, tá bom? É considerada norma pura e tal, é isso aí mesmo. Questão número 1, vai para conta. Agora, número 2, desse ano, Funiversa também, AGPEM, Goiás, né? Assinale a alternativa, olha que questão tranquila, hein? Assinale a alternativa que apresenta o autor que compreendeu a Constituição principalmente a partir do seu sentido jurídico. Vem comigo. Na hora que você lê o enunciado, você já tem que saber a resposta, até automático. O jurídico só pode ser quem? O Hans Kelsen. Então é só você já ir nas alternativas procurar que você sabe. Vamos lá? Vamos ver qual que tem dizendo Hans Kelsen, Hans Kelsen, Hans Kelsen. Ah, letra E. Hans Kelsen, ponto para casa. Obrigado, senhor. Mais uma questão na conta. Número 3, então, 2, letra E. A 3, ó. Hans Kelsen defendeu que o estudo dos fatores sociais em uma dada sociedade não compete ao jurista, é o que eu te disse, e que a Constituição é considerada uma norma pura, um puro dever ser. Com base na classificação das Constituições, olha só, não é bem na classificação, hein, seria no conceito de Constituição.
É correto afirmar que Hans Kelsen está associado à teoria da Constituição em seu sentido, adivinha? Quando você lê o enunciado, você já sabe a resposta sim ou lá, as alternativas. É ela, B de Betão. É sentido jurídico. Beleza? Tranquilinho aí? Eu falei para vocês, faça aquela tabelinha, ó. Põe aqui qual é o sentido, qual é o autor e qual é a teoria dele. Tá bom? E aí, as três principais são essas teorias, beleza? Pois bem, para o concurso do TJ, essas três teorias podem ser insuficientes. Então, depois, se você quiser, me manda um e-mail, profbeto.fernandes@gmail.com, que eu te passo 8 sentidos de Constituição que pode aparecer na tua prova do TJ. Para ser cria, não são necessários todos esses não, tá? Basta Ferdinand Lassalle, depois o Carl Schmitt, o Hans Kelsen. E é bom você saber também do Conrad Hess. Conrad Hess, na verdade o sentido aqui, né? Aqui, eita ferro, aqui eu botei tudo. Aqui, ó, aqui que entra o autor, aqui é o sentido. Sentido sociológico, sentido político, sentido jurídico, sentido normativo. O sentido normativo é dado ao Conrad Hess. Conrad Hess. A teoria, basta você saber, força normativa da Constituição. A Constituição tem força própria. Tá? A Constituição tem força própria. Beleza? Então, tá aí um dos exemplos que podem cair na sua prova. And now! Classificação das Constituições. Agora sim, vamos lá, hein? A Constituição dirigente, que é a correta, a Constituição dirigente visa garantir os direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão. É errada a letra A. O que seria uma Constituição classificada como dirigente? Quanto ao modelo ou finalidade, a Constituição dirigente é aquela que traça metas futuras. Metas futuras. Essa aqui, que garante direitos de primeira geração, seria uma Constituição garantia. Garantia. Então, quanto ao modelo ou finalidade, você tem dirigente, garantia ou ainda Constituição balanço. Essa Constituição balanço só existiu na União Soviética, tá? A B. A Constituição garantia anuncia um ideal a ser concretizado pelo Estado e pela sociedade, caracterizando-se por conter normas programáticas. Bandida! Aqui não! Você inverteu. Essa letra B aqui é a dirigente. Ao passo que a letra A é que é a garantia. Ele inverteu. A letra A, Constituição garantia, e na letra B é que ele disse que era garantia, mas na verdade aí é que tem a dirigente. São normas programáticas, erradicar a pobreza. Eu não estou dizendo que o Estado brasileiro vai reduzir, vai diminuir um pouquinho. Estou dizendo que vai erradicar a pobreza, vai acabar com ela. Erradicar a pobreza e a marginalização é uma norma programática. Portanto, a Constituição brasileira ela é garantia ou dirigente? Dirigente. Vamos lá para a próxima alternativa? C. Constituições outorgadas são aquelas que, embora confeccionadas sem a participação popular, beleza, tá indo bem? Para entrarem em vigor, são submetidas à ratificação posterior do povo, por meio de um referendo. Errada! Essa é a Constituição cesarista. Cesarista. A cesarista, também chamada de bonapartista, também chamada de napoleônica. E não dá tempo de ficar escrevendo, não. Você vai ter que aí, depois, anotando, dar um pausezinho, aí tu anota. Cesarista, bonapartista, napoleônica, chavista, e até mesmo na ditadura de Pinochet, eles usavam esse método. Ele faz a Constituição sozinho, o ditador faz a Constituição sem a participação do povo e submete. Povo chileno, né? Povo venezuelano, acabei de elaborar a melhor Constituição para o nosso país. Se vocês são favoráveis,
que ratifiquem no referendo popular. E aí eu chamo de Constituição cesarista a outorgada, ele faz sozinho, como a Constituição Brasileira de 67, os militares fizeram, sem a participação popular, nem antes e nem depois. Beleza? Vamos lá então na próxima alternativa, porque até agora nada, né? Vamos lá. Tudo errado. AD. As constituições podem ser ortodoxas, quando reúnem uma só ideologia, como a Constituição Soviética de 1977. Claro que é ortodoxa lá, é claro que é só uma ideologia, até porque é socialismo, comunismo, tudo é do Estado, é um único pensamento, quem é contra não vai ser admitido, aceito na União Soviética. Ou as ecléticas. Professor, vem aqui. Eclético não é aquela pessoa que ouve todas as músicas? Eu sempre aprendi isso. Olha, eu sempre estava na balada e tal, chegava um rapaz me paquerando e tal, e falava, e aí, que música que você curte? Aí você falava, eu sou eclética, né? Então, eclético significa que na música você ouve de tudo. Eclético aqui significa que eu admito diversos pensamentos políticos diferentes. Então você pode ser comunista, pode ser capitalista, pode ser ateu ou não, pode ser agnóstico, não importa. Eu admito a pluralidade de ideias. Isso é uma Constituição eclética. Será que a brasileira é assim? Claro que é, né? Então, tanto que você está aí, você pode ser católico, você pode ser cristão ou não. Então, vem comigo na questão. Vamos ver se vai estar certa essa daqui. Eu estou achando que é a D, hein? As constituições podem ser ortodoxas quando reúnem um só pensamento, uma só ideologia, como a soviética de 77, ou ecléticas quando conciliarem várias ideologias em seu texto, como a Constituição Brasileira. E aí, a Constituição Brasileira tem várias ideologias, vários pensamentos diferentes? Sim ou não? Professor, tudo indica que é essa. Vou só conferir a letra E. Vamos lá. As constituições semirrígidas, ou seja, aquela que uma parte é rígida, a outra parte é flexível, são aquelas que podem ser modificadas por meio de emendas ou de revisão constitucional. Nada a ver. A explicação seria ser parte fácil, parte difícil. Não é isso. A que pode sofrer emenda vai ser aí, no caso, relacionado a... Pode ser uma Constituição rígida, por exemplo. Então não é a letra E, a resposta certa é a letra D. Muito bem, muito bem. Questão 5. Constituição promulgada, ele quer a correta de novo. Né? No que se refere à Constituição, a sinal é correta. Constituição promulgada é aquela formada por um plebiscito popular acerca de um projeto elaborado por um imperador. Plebiscitos napoleônicos ou um ditador. O plebiscito de Pinochet no Chile, como eu falei para você aí, ó. A participação popular nesses casos não é democrática, pois visa apenas a ratificar a vontade do detentor do poder. Essa não é a promulgada, essa seria a cesarista. Então, errada. Promulgada não, é com participação efetiva do povo. Bem, de acordo com o sentido político de Constituição, já misturou tudo, você está vendo, né? De Carl Smith, a Constituição só menciona a decisão política fundamental referente à estrutura e aos órgãos do Estado e aos direitos individuais, à vida democrática, etc. Já as leis constitucionais, por sua vez, seriam os demais dispositivos. Seriam os demais dispositivos que, apesar de inseridos no documento constitucional, não contêm matéria constitucional. É essa definição que ampara a separação de Constituição no sentido material e formal. De fato, o sentido político trata realmente disso, uma decisão política que trata das estruturas do país. Tudo que for relacionado à matéria constitucional vai ser decisão política do povo. O que não for matéria constitucional será lei constitucional. Então, formal, lei constitucional. Material é a própria Constituição. Tudo indica que é ela, mas vamos dar uma olhadinha aqui na letra C. Conforme o texto constitucional, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo políticos são princípios que regem as relações internacionais, enquanto a igualdade entre os Estados e a defesa da paz são exemplos de fundamentos da República. Errado, ele inverteu, mas tem um detalhe, esse assunto, que é o artigo 1 ao 4º, não está no edital da Ser Criança, tá?
Então aí no caso, esse aqui está errado e você nem precisa estudar essa parte não. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada como material, pois somente as normas que estão no texto constitucional podem ser consideradas como normas constitucionais, não sendo possível que uma norma inserida em um tratado internacional de direitos humanos, que tem força de lei, nossa, seja tratado como norma constitucional. Está tudo errado, né? Primeiro, a Constituição brasileira não é material, ela é formal. A material é aquela que só trata dos assuntos tipicamente constitucionais. Pensa assim, ó, Constituição material é aquela que fala de matéria constitucional e não admite outra matéria dentro do seu texto que não sejam aquelas relacionadas à organização do Estado, à organização dos poderes. Já a formal admite qualquer assunto dentro dela. Tudo que estiver inserido dentro dela é constitucional. Foi o que ele diz aqui, pois somente as normas que estão no texto constitucional podem ser normas constitucionais. Errado, isso é a formal. A material não basta estar no texto, tem que ter o assunto constitucional. Na letra E, a Constituição pode ser definida como semi-rígida, pois apresenta dispositivos que podem ser emendados por meio de lei, e, ao passo de normas materialmente constitucionais, só podem ser alteradas por meio de emendas. Errado, é que ele se refere à Constituição brasileira e não é assim. A nossa Constituição ela é rígida, é toda ela aprovada com o mesmo procedimento. Então, a 5 é a letra B. Tá certo? Questão agora número 6, ó. Universa também, a classificação das constituições leva em conta diversos fatores e diversas características. Considerando essa informação, assinale a alternativa que não corresponde a uma classificação da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é escrita, ela é rígida, ela é analítica, ela é dogmática e ela não é histórica. Ele quer que não corresponde, tá? Então, ao contrário da analítica, seria sintética. A nossa não é sintética. Ao contrário da dogmática, seria a forma contrária seria a Constituição histórica. A nossa não é histórica, tá? E no contrário de escrita seria não escrita, fácil demais, né? E quanto à rígida, poderia ser, por exemplo, semi-rígida, flexível e tudo mais. Beleza?